Paz do Senhor Jesus, amém? Sou o irmão Elias, do canal Segredos do Apocalipse. Amado, nós vamos estudar a palavra de Deus, amém? Vamos estudar aqui, está nas minhas mãos, a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar as Escrituras Sagradas e vamos juntos, pela sabedoria de Deus, conhecer os segredos de Deus revelados no livro do Apocalipse. Segredos que Deus deixou para a sua igreja, para o seu povo, se preparar para a vinda do seu Filho Jesus. Isto é muito importante. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E Deus está preparando a sua igreja para a vinda do seu Filho Jesus. Quando Jesus Cristo virá, então, resgatar, completar a nossa salvação. Os servos do Senhor que tiverem mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados e, junto com os ressuscitados, subirão juntos a encontrar Jesus nos ares. E a partir daí estaremos para sempre com o Senhor, que vai descer na terra para implementar o seu reino milenar. E Jesus, então, depois de completar a nossa salvação, depois de ressuscitar os mortos, depois de arrebatar os que estavam vivos, todos estaremos na sua presença, estaremos para sempre com ele. Então Jesus vai descer nessa terra para realizar a justiça de Deus. A primeira besta e a segunda besta serão lançados no lago de fogo. O Senhor vai travar uma grande guerra e esses dois inimigos do Senhor que enganaram a humanidade serão lançados no lago de fogo. E a partir daí Jesus vai iniciar o seu reino milenar. Então estejamos preparados para esse dia. E o livro de Apocalipse, ele nos dá essa preparação. Isto é muito importante para a minha vida e para a tua vida. Amém, amados? Então a gente vai estar aí falando sobre isso. E eu quero começar a falar sobre os segredos do Apocalipse. Eu quero começar pela segunda besta. Vamos, então, estar aí lendo a palavra do Senhor junto com os irmãos, amém? Nós vamos estar lendo junto e tenho certeza que vai ser uma grande e gloriosa bênção. Então, pegue a sua Bíblia e vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. O título é A Besta que Emergiu da Terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz-lhes que seja dada certa marca
sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número de homem. Ora, este número é 666. Amém? Então aqui nós vemos o Senhor. Perdão, minha amada. Aqui vemos o Senhor revelando a segunda besta. Capítulo 13, temos a revelação da primeira besta. E no versículo 11 do capítulo 13, temos a revelação da segunda besta. Então, meu amado, é tempo de nós nos prepararmos, porque já estamos vendo aquilo que Deus revelou aqui no Apocalipse, principalmente se tratando da segunda besta. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo. Por isso, temos que estar preparados para este momento. Primeiro segredo, aqui da segunda besta. Isso é tremendo. Primeiro segredo. Ele fala, vi uma besta emergir da terra, e ela tinha 2 chifres parecendo um cordeiro, semelhante ao cordeiro. Então, o que o Senhor está revelando para mim e para você, preste bem atenção. Aqui o Senhor não está falando do corpo, está falando do chifre. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro. Então, a revelação de Deus, o segredo de Deus, que Deus está revelando aqui, está nos 2 chifres. Então, devemos prestar bem atenção. O que simboliza chifres na Bíblia? Se você ler lá em Daniel capítulo 8, Deus vai mostrar uma revelação a Daniel através de visão, e Deus mostra 2 animais. Deus mostra um carneiro e Deus mostra um bode. O carneiro representando, o Império Medo-Persa e o bode representando o Império Grego. Se você ler, você vai ver o que aconteceu com esses 2 animais. Agora, o que eu quero trazer para vocês é o que simbolizava os chifres desse carneiro, revelado em Daniel. Os 2 chifres simbolizavam o quê? O reino Medo e Persa. Só que os medos começaram primeiro, o seu reino primeiro. Depois veio os persas. Aí o que aconteceu? Os persas dominaram os medos, aí foi criado o reino persa, que nós sabemos, um dos seus grandes líderes, um dos seus grandes reis, foi o rei Ciro, chamado Ciro o Grande. Só que o Império Persa foi derrotado pelo Império Grego, simbolizado pelo bode que tinha um chifre. Então nós vemos que o Império Grego se tornou mundial através de uma pessoa, e nós sabemos quem é. É o rei, é o imperador chamado Alexandre o Grande. É assim que nos ensina a história. E por que eu estou falando sobre isso? Para que vocês entendam o valor do chifre. Então, esta besta do Apocalipse, ela vai ter 2 chifres, semelhante ao cordeiro. Isso simboliza que essas 2 nações serão nações cristãs. Serão nações que representam o cordeiro. E nós sabemos que no livro do Apocalipse, o cordeiro é Jesus Cristo. Como diz o profeta João, quando viu Jesus, lá no capítulo 1, versículo 29 de João, o que nos diz João Batista? Quando viu Jesus chegando, assim declarou João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou como diz o ancião,
lá no capítulo 5 do Apocalipse, quando viu aquele cordeiro de 7 chifres, 7 olhos, o ancião chamou esse cordeiro de o leão da tribo de Judá e o cordeiro de Deus. E o ancião revelou para João que somente o cordeiro de Deus tinha autoridade para pegar o livro das mãos de Deus e revelá-los aos seres humanos. Amém? Então está falando do Senhor Jesus. Então Jesus é representado como cordeiro. E esta segunda besta, ela vai estar representando o cordeiro. Ela vai estar representando a igreja de Jesus. Ela vai estar representando o cristianismo. Agora, qual é a revelação que está contida aqui? Será nações que representam o cordeiro, que representam Jesus, mas olha o que está sendo revelado. Ela fala como dragão. Então, essas nações que se dizem nação cristã, elas vão falar com a voz do dragão. Ou seja, Satanás, o diabo, ele vai dominar, ele vai usar a segunda besta, ele vai usar esses 2 chifres para enganar a humanidade, para enganar as nações. Porque a segunda besta vai convocar, vai chamar o mundo inteiro para que venham e reconheçam a primeira besta como líder mundial das nações. E vai dizer para que as nações acreditem que o Deus da primeira besta é o Deus de Abraão. Vai convocar, vai dizer que essa primeira besta, ela foi enviada por Deus para trazer a paz, para trazer a igualdade para o mundo. E Jesus disse que esse falso Messias, quando viria, ele não viria no nome de Jesus, ele viria no seu próprio nome. Então, esse líder não vai dizer que é o Messias, mas ele vai dizer que ele é um instrumento de Deus. Ele vai dizer que ele é o enviado do Deus de Abraão. Talvez ele vai dizer até que ele é o enviado de Jesus, que veio trazer a paz e a igualdade para este mundo. E a segunda besta vai enfatizar isso. Vai tentar convencer as nações que ele é o enviado de Deus. Por isso que surgiu nos nossos dias, né, o pacto abraâmico, ou seja, as religiões que têm Abraão como pai espiritual. Nós sabemos que são 3 as religiões que têm Abraão como pai. Nós sabemos que são 3. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, essas 3 religiões têm como pai espiritual a Abraão. Por isso que estão fazendo o pacto abraâmico. Por isso que essa segunda besta, ela vai se manifestar como uma nação cristã. Ou seja, como a nação que defende e que glorifica o Cordeiro. Porque esses 2 chifres parecendo o Cordeiro, significa que eles vão parecer uma nação cristã. Mas quando abre a boca, não falam como Jesus, mas falam como dragão. Essa é a revelação. E o mundo vai ser enganado. Então, amado, a revelação de Deus está nos chifres. Está nos 2 chifres que simbolizam 2 nações. Assim como Deus revelou a Daniel sobre os persas e sobre a Grécia.
O carneiro, que representava a Pérsia, foi duas nações, os medos e os persas. Só que os persas subordinaram os medos. Assim, o reino persa subjugou os medos. Assim, o reino da Pérsia ficou sendo o reino dos medos e dos persas. Primeiro os medos e depois os persas, que dominaram e levantaram um grande império. Aqui, na segunda besta, vai ser a mesma coisa. Duas nações, amado, dominaram o mundo economicamente. A primeira nação a dominar o mundo economicamente foi o Reino Britânico, foi a Inglaterra. Tanto é que até 1920, a moeda comercial que as nações usavam para comercializar os seus produtos era a libra esterlina, era a moeda inglesa. Mas depois da Primeira Guerra, depois de 1920, surgiu outra nação, uma nação poderosa, uma nação que saiu do povo inglês, os Estados Unidos da América, que quando foi colonizado pela Inglaterra. Tanto é que os Estados Unidos, quando começou, era chamado de a Nova Inglaterra. E lá se formaram 12 colônias. E essas colônias se reuniram e se tornaram independentes. Eles não aceitaram mais o governo inglês. Eles lutaram pela sua independência. Então se tornaram os Estados Unidos da América. Então essas colônias se uniram e formaram os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos se tornou uma grande nação, uma nação poderosa. Hoje nós sabemos, é a nação mais poderosa do mundo, tanto militarmente como economicamente. Tanto é que a moeda comercial do mundo hoje é o dólar. Então, os Estados Unidos, ele tem uma influência no mundo inteiro. Não preciso nem falar isso para vocês. As decisões que os Estados Unidos tomam lá no seu país afetam muitas vezes o mundo inteiro. Então, o que ele decide lá, o que o presidente americano decide lá, muitas vezes afeta muitos países. Porque muitos países exportam seus produtos para os Estados Unidos e também compram produtos dos Estados Unidos. Então, amado, muitos estão ligados a essa nação poderosa do mundo. O primeiro chifre foi a Inglaterra, o segundo chifre é os Estados Unidos. E a primeira nação a fazer fogo descer do céu foi os Estados Unidos. Quando lançou sobre Nagasaki e Hiroshima a bomba atômica, o mundo inteiro ficou impactado. O mundo inteiro ficou assustado com o poder bélico dos Estados Unidos. Então, a partir deste momento, o mundo viu que essa nação era uma nação poderosa e que tinha um poder grande de destruição. Então, amados, esta nação, diz a palavra do Senhor, vai surgir um líder. E esse líder vai se unir à primeira besta. Ou seja, vai surgir um líder mundial. E esse líder mundial vai receber o poder de 10 nações. Ele vai receber autoridade para governar 10 nações durante 1 hora. E esse período de tempo vai ser o necessário para que ele mude a história do mundo em que vivemos. E tudo isso vai ser feito pela segunda besta. Quando ela então vai criar, ela vai convocar as nações cristãs do mundo inteiro, as nações que fazem... Então, meu amado, temos que estar preparados. Temos que estar preparados para este momento crucial, importantíssimo. Nós precisamos estar preparados para este momento, que está bem perto.
cristã chegando. E, por incrível que seja, será uma nação cristã que vai convocar as nações cristãs do mundo inteiro. Hoje temos mais de 157 nações que se denominam nação cristã. E outras mais que denominam nações que fazem parte do pacto abraâmico. Então o mundo está se preparando, amado. E a besta e a segunda besta estão se preparando para tentar governar este mundo. E por incrível que seja, ela vai começar por ou por um povo, por uma nação que se diz nação cristã. O inimigo da nossa alma, ele é muito inteligente. Então ele vai se aproveitar da religião e da política. Por quê, meu amado? Porque a nação mais poderosa do mundo, e que é uma nação cristã, ela também é a nação econômica mais poderosa do mundo. Então, amado, como nós vemos aqui na Revelação, a segunda besta vai convocar as nações do mundo inteiro para que se faça uma imagem da besta. E vai dar espírito a essa besta para que ela fale. Não somente para que ela fale, mas também para que ela exija das nações. Que as nações que quiserem fazer pacto, as nações que quiserem se associar à primeira besta, primeiro, vai ter que reconhecer que esse líder mundial é um líder enviado pelo Deus de Abraão. Segundo, as pessoas vão ter que usar a imagem da primeira besta na sua própria vida. Então, amado, porque a economia mundial vai ter um código. A economia mundial vai ter uma imagem. E a imagem que vai representar a economia mundial do mundo vai ser a imagem da besta. E hoje nós já temos, amado, nós já temos hoje um quadradinho chamado QR Code, né, que é um código de identificação. E dentro do QR Code pode contar o seu e-mail, né, o seu nome e o seu número. Então tá tudo no QR Code. E esse QR Code, irmão, estamos esperando algo aí, né, produzido pela inteligência artificial. Nós sabemos que ela já está sendo usada no nosso mundo, já está sendo preparada. Isso vai facilitar esse plano do inimigo no nosso mundo. Porque nós sabemos que a segunda besta, ela está sendo dirigida, controlada pelo dragão. E nós sabemos no capítulo 12 quem é o dragão. Satanás, o diabo. Irmãos, o negócio é sério. Devemos estar nos preparando, amém? Na segunda parte, eu vou dar uma explicação maior do que vai estar acontecendo, amém? Então, essa é a primeira parte. Se prepare para a segunda parte, que vai ser uma revelação profunda e gloriosa. Nós vamos conhecer algo mais profundo, para que vocês estejam preparados, para que vocês estejam firme e forte, servindo ao Senhor Jesus. Não tenham medo de tribulação. Não tenham medo, porque o Senhor vai abençoar aqueles que forem fiel até a morte. Como diz lá no capítulo 12, quando Satanás se levanta contra a igreja do Senhor. A palavra disse que aqueles, que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro, que não amaram as suas vidas até a morte, ou seja, não trocaram a sua vida espiritual, a sua vida eterna, por um pouco de tempo de vida carnal. Porque essa vida carnal aqui na terra, irmãos, ela tem um fim. Então não troque a sua vida que você tem no reino de Deus pela sua vida que você tem aqui neste mundo.
se prepare para estar com o Senhor. A segunda parte vai ser tremenda e gloriosa. Amém? Deus te abençoe, meu amado. Em nome do Senhor Jesus. Então, amado, eu quero pedir a vocês. Se inscrevam no nosso canal. Amém? Dê o seu like. Compartilhe. Faça o seu comentário. Nos ajude. Ajude o canal Segredos do Apocalipse a alcançar o maior número de pessoas. Porque a nossa missão é preparar a igreja do Senhor para que ela esteja preparada, porque a igreja vai passar pela tribulação. Mas que eu e você estejamos preparados, firme e forte, para o nosso encontro com o nosso amado Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Então, amado, nos ajude. Se inscreva, seja inscrito do nosso canal, comente, compartilhe. Não esqueçam de deixar o seu like, isso nos ajuda muito. Estamos iniciando este canal e queremos que você nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Eu sou o irmão Elias, amém? Do canal Segredos do Apocalipse. Nós temos um ministério, sou bispo da igreja da Assembleia de Sião. Deus te abençoe, meu amado. Então, a segunda parte vai ser tremenda e gloriosa. Deus te abençoe em nome de Jesus.